Agora a gente vai falar dos elementos estruturais de um artigo científico conforme normatizado pela ABNT. No artigo, nós temos também, assim como na monografia, elementos pré-textuais que identificam o texto, elementos textuais, que são o texto propriamente dito, e elementos pós-textuais, que são elementos que referenciam o texto, com exceção do agradecimento aqui no caso do artigo. Os elementos pré-textuais são todos na sequência e o primeiro dele é o título. Existe aqui a possibilidade de se colocar o título em língua estrangeira. Essa possibilidade é opcional, mas é um uso, não é um opcional que pode se deixar de fazer. Né? É importante que se faça e se coloque o título na língua estrangeira, a mesma língua que for utilizar para o resumo em língua estrangeira. Nós temos também um outro elemento obrigatório, que é a autoria, o resumo no idioma do documento, no caso, língua portuguesa, enquanto o resumo da monografia que nós vimos tinha que ter de 150 a 500 palavras, de um artigo é de 100 a 250 palavras. O que é um resumo, como fazer a estrutura do resumo, nós vamos ter aula ainda aqui no módulo 3 específico sobre isso. O resumo em língua estrangeira, que é opcional também, mas é um uso, então altamente recomendado que se faça. A maior parte das revistas nem vai aceitar o artigo sem esse resumo em língua estrangeira. Tanto esse elemento aqui da data de submissão e aprovação, quanto esse elemento aqui da identificação e disponibilidade, são elementos feitos pelas próprias revistas, então não é conosco autores. Depois nós temos os elementos textuais, que é introdução, desenvolvimento e conclusão, e por fim os elementos pós-textuais, as referências, que são elementos obrigatórios, que nós veremos no módulo 4, como fazer as referências. Temos o glossário, temos o apêndice, temos o anexo e temos os agradecimentos, que são elementos opcionais. Lembrando que glossário, apêndice e anexo nós já explicamos como que faz na aula sobre monografia. É a mesma coisa, então nós não vamos nos repetir aqui. Primeiro, então, título do artigo. Depois do título do artigo, nós temos o título em língua estrangeira, que é um elemento opcional, mas que devemos tomar como elemento obrigatório. Depois nós temos a autoria, o resumo, as palavras-chave, o abstract e as keywords. O que é importante a gente observar nessa estrutura é a questão da formatação, tá? Porque é tudo em espaço simples, fonte 12, alinhamento justificado e espaço simples em todo o texto. Depois, nós vamos para o desenvolvimento, em que nós temos a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, os elementos textuais. O que devemos colocar nos elementos textuais? É claro que vai variar alguma coisa em relação ao estilo de escrita, a forma como vai ordenar uma coisa ou outra, mas precisa conter esses itens dentro do texto. Então, na introdução deve conter o tema e a delimitação do tema, o problema, os objetivos, as justificativas e uma síntese das seções que virão depois. Todos esses elementos aqui, tema, problema, objetivos e justificativas, estão aqui no artigo, que é a finalização, o relatório final do trabalho, mas eles também estavam numa versão preliminar lá no projeto de pesquisa. Lembrando que se o artigo ele é
um trabalho, o resultado da pesquisa, o artigo é o relatório, ele é a redação final. Todos esses elementos nós vamos vê-los um a um quando formos estudar, no último módulo do nosso curso, os projetos de pesquisa. Depois disso, nós temos o desenvolvimento. No desenvolvimento, nós vamos trazer obrigatoriamente o referencial teórico, os procedimentos metodológicos, o que constam nesses elementos, nesses procedimentos metodológicos? A tipologia da pesquisa, a amostra ou os sujeitos da pesquisa, os instrumentos de coleta de dados, os procedimentos de tratamento de dados. Esses são os procedimentos metodológicos. Além deles, nós vamos trazer os resultados das pesquisas, ou seja, vamos explicitar os dados que foram coletados e tratados e vamos fazer a análise dos dados, que nada mais é do que a interpretação dos resultados da pesquisa. Além disso, nós temos a conclusão. Na conclusão deve conter uma síntese dos achados da pesquisa, de forma sintética, de forma objetiva, expor o que foi encontrado no desenvolvimento da pesquisa. Depois, nós temos que fazer as possíveis inferências com base nos resultados, ou seja, o que essa interpretação nos aponta, o que lição podemos tirar disso? Apontamos as limitações da pesquisa. O que é apontar as limitações da pesquisa? É mostrar, olha, a pesquisa ela chegou a esses resultados, chegou a essas conclusões, mas tem limitações, ela não consegue responder a tais questões que apareceram no meio da pesquisa, ou os resultados apontam para outras coisas que não foi o nosso objetivo de estudo, mas que merecem atenção. E, por fim, apontar a necessidade de estudos futuros. Esse, então, é o desenvolvimento. E aí depois nós temos os outros elementos, né, que são os elementos pós-textuais. Obrigatoriamente, as referências. Vamos aprender como fazer as referências no próximo módulo, né, no módulo 4 do nosso curso. E temos os elementos opcionais, o glossário, os agradecimentos, os apêndices, os anexos. Já vimos isso, só voltar lá na aula sobre glossário, apêndices e anexos que nós fizemos quando falamos da monografia, e os agradecimentos. No próximo vídeo, a gente vai dar continuidade ainda ao artigo, apenas para rever alguns pontos da formatação específica desse tipo de trabalho.